Por que eu não acredito na evolução? Em 1859, o naturalista britânico Charles Darwin apresentou a teoria da evolução, onde ele argumentou que todas as espécies que vemos hoje não foram individualmente criadas por Deus, mas teriam evoluído por processos naturais, sem a interferência de uma mente inteligente. É importante esclarecer que quando usarmos a palavra evolução nesse vídeo, estaremos nos referindo à crença de que todas as espécies surgiram a partir de um ancestral comum, naturalmente, sem a interferência de uma mente inteligente. Na teoria neo-darwiniana, os mecanismos que produzem ou criam novas espécies são as mutações randômicas sob a ação da seleção natural. Para que você entenda melhor, imagine um pastor de ovelhas que direciona para que somente as ovelhas com bastante lã se reproduzam. Com o passar do tempo, todas as ovelhas com pouca lã passam a morrer e o pastor de ovelhas tem um rebanho repleto de ovelhas com bastante lã. Então, aqui nesse exemplo, nós vemos um caso de mutações genéticas. As espécies sofrem de fato mutações à medida que se reproduzem. E no exemplo do pastor de ovelhas, nós vemos que o pastor direciona para que somente as ovelhas desejadas por ele se reproduzam. E dessa forma, nós percebemos que após um determinado período de tempo, existe um grupo de ovelhas com características diferentes das ovelhas anteriores. E esse processo ocorreu por causa da mutação genética e também por causa da seleção que o pastor fez propositalmente. Mas aqui surgirá uma pergunta. Se, em vez do pastor, nós tivéssemos uma sequência de invernos rigorosos, durante os quais somente as ovelhas com bastante lã teriam conseguido se reproduzir e sobreviver, não teríamos nós conseguido obter o mesmo resultado que obtivemos com o pastor? Então aqui nós vemos um exemplo bastante simples de seleção natural agindo sobre a mutação genética. A partir disso, surge outro pensamento. E se, em vez de alguns anos, nós tivéssemos milhões e milhões de anos? Será que tal processo não produziria espécies totalmente diferentes uma da outra? E é assim que funciona o pensamento evolucionista. De modo simples, Charles Darwin entendeu que os animais são adaptados para o ambiente no qual vivem. E se eles não fossem adaptados da maneira como são, eles não sobreviveriam em tal ambiente. Por exemplo, o urso polar é branco, porque se ele não fosse branco, dificilmente ele sobreviveria no Polo Norte. A crença de que com o passar do tempo os animais sofrem mudanças não é antibíblica. Nem tudo aquilo que foi dito por Darwin é incompatível com o relato bíblico da criação. Afinal, não há motivos para pensar que Deus não poderia criar animais com a capacidade de adaptação ao meio. Tampouco há razões ou motivos teológicos para pensar que as mudanças decorrentes dos processos de adaptação não pudessem ser razoavelmente grandes, tais como as diferenças que separam um jacaré de um crocodilo, por exemplo. O problema com a teoria da evolução é outro. Como é que você faz para colocar patas em um animal que não tem patas? Uma coisa é você tirar as patas de um animal que tem patas. Outra coisa é você colocar pés, patas, mãos em animais que não têm isso. Nesse caso, a evolução estaria criando informação, adicionando algo novo. E esse processo é muito, mas muito mais complexo e delicado do que os evolucionistas querem que você pense. A nadadeira de um peixe só contribui com a reprodução e a sobrevivência do mesmo se ela for uma nadadeira funcional. E ela só será uma nadadeira funcional se ela for uma nadadeira. Um conjunto funcional de patas
que proporcionam a reprodução e a sobrevivência de uma espécie somente atinge o seu objetivo se for um conjunto de patas perfeitamente funcionais. Soa absurda a ideia de como um peixe sem uma nadadeira perfeita e sem uma pata perfeita, mas um meio termo entre os dois, poderia ter mais chances de sobreviver e se reproduzir do que um peixe com uma nadadeira intacta ou outro animal com um conjunto de patas perfeitamente funcionais. Na teoria neodarwiniana, os processos evolutivos devem ser acumulativos, graduais e lentos. Isso significa que não aconteceu de, num belo dia, um peixe resolveu respirar fora da água e ele descobriu que ele tinha um pulmão para isso. E olha, que maravilha! Ele também tinha patas perfeitamente funcionais. Patas que surgiram de uma hora para outra. Bem, não é assim que acontece. Como você forma uma pata? Essa é a grande questão. Tem que ser um processo gradual. As pessoas precisam entender que a evolução não sabe para onde vai. Os peixes nunca souberam que um dia eles sairiam da água e virariam répteis. Então a evolução não pode prever acontecimentos futuros. A seleção natural não pode fazer algo como: esse atributo não é útil agora, mas daqui a 1 milhão de anos ele vai ser. Então eu vou preservar esse atributo agora porque ele vai me ser útil daqui a 1 milhão de anos. Se a seleção natural vai escolher algo para sobreviver naquele momento, aquilo deve estar funcionando no momento exato. No que uma meia pata e meia nadadeira contribui para a sobrevivência e reprodução de um peixe? O peixe nem nada direito e nem anda fora da água direito. Qualquer coisa que o peixe fizer, ele vai fazer mal feito. Ele tem mais chances de não sobreviver do que de sobreviver. Para que você entenda melhor, veja a seguinte analogia. Imagine que você está em uma sala fechada, com os olhos vendados. Assim você recebe um estilingue e pedras. Então você é informado que você tem que atirar com o estilingue aleatoriamente em qualquer direção, a fim de que você acerte no botão de ligar de um iPhone. A cada vez que você acertar no botão de ligar do iPhone, uma nova característica bastante pequena será adicionada ao sistema operacional do iPhone. E se você conseguir acertar no alvo milhões e milhões de vezes, você no final terá um sistema operacional totalmente novo e diferente do sistema operacional antigo. Esteja ciente de que você não sabe em qual parte da sala está o iPhone, mas você deve acertar exatamente com a pedra no botão de ligar. Então, com os olhos vendados, você passa a atirar as pedras aleatoriamente em todas as direções da sala, tentando acertar o botão. A pergunta a ser feita agora é: será que você vai acertar o botão do iPhone? Ora, é tudo uma questão de tempo, aparentemente. Pois, se você tiver milhões de anos e bilhões de pedras, você provavelmente acertará o botão de ligar do iPhone. No entanto, a pergunta a se fazer com respeito à crença na evolução é a seguinte: o que é mais provável? Que você acerte o botão de ligar sem quebrar o iPhone, ou que você quebre o iPhone antes de acertar o botão de ligar? A resposta é óbvia. É muito mais provável que você quebre o iPhone com uma pedrada antes de acertar o botão. E mesmo que, por pura sorte, você tivesse acertado o botão na primeira vez, você tem que repetir isso milhões e milhões de vezes. Portanto, é muito mais provável que tudo dê errado do que certo. É a mesma coisa, até onde eu consigo ver, com os processos evolutivos. Eu não sou biólogo, portanto não posso falar como um biólogo. No entanto, de um ponto de vista racional e lógico, esse questionamento deveria pelo menos levar as pessoas pensantes a entender que todas as implicações da crença na evolução são pelo menos bastante complicadas. Por meio dos mecanismos darwinianos,
eu não consigo aceitar a concepção absurda de que todas as espécies que nós temos hoje foram resultados que deram certo. Eu acho muito mais provável que não existisse hoje nenhuma espécie de vida na Terra do que existisse seres humanos capazes de estudar a vida existente no planeta. E muito menos que a evolução tenha produzido seres humanos capazes de racionalizar a própria existência.